Olá, olá! Estamos começando o OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Hoje, eu, Denis Zanini, juntamente com meu amigo Leandro Cavilac, temos o prazer de receber um cara que tem transformado vidas e carreiras por meio de uma abordagem única e poderosa. Nosso entrevistado é Fábio Salim, palestrante, coach, mentor especializado em empreendedorismo, neuroprodutividade, inteligência emocional e mudança de mindset. O Fábio se destaca pela capacidade de transformar conceitos complexos em métodos práticos, permitindo que líderes, gestores e empreendedores assumam o controle de suas vidas e carreiras, alcançando resultados reais e duradouros. Fábio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Maravilha. Antes da gente partir para as perguntas, Fábio, conta um pouco mais da sua trajetória para a gente, da sua vida, o que você já fez até agora nesse mundão, nesse simpático planetinha chamado Terra. Eu já fiz muita coisa, em termos de empreendimentos também, de empresas, já tive bastante coisa, mas em 2009 eu resolvi fazer uma formação em coaching. E ali, naqueles 4 dias sentado ali naquele banco, eu resolvi que era isso que eu gostaria de fazer. E você vê que é engraçado, porque eu já tinha passado pelo processo de coaching, né? Eu fui lá, paguei um coach, fiz 10 sessões e não causou grande impacto na época, né? Mas quando eu fui fazer a formação, não sei nem te explicar o porquê, eram as mesmas ferramentas, mas parece que eu vi o bastidor, né? Eu vi o porquê as coisas, o porquê daquelas ferramentas, né? E ali sim causou um impacto, eu saí transformado e eu falei que era isso que eu queria fazer da minha vida, né? E de lá para cá tem sido uma escola enorme, um aprendizado enorme. Eu comecei fazendo atendimentos individuais, na época eu não me identifiquei muito, e aí, como eu tinha bagagem com oratória, com cursos, já tinha dado aula, eu resolvi formar uma primeira turma, né, de coaching em grupo. E daí eu não parei mais com turmas, eu me identifiquei mais dando. O processo é praticamente o mesmo, mas em turma, né? Eu vejo que o poder do grupo ajuda muito, os feedbacks, né? A pessoa que está ali está com o mesmo sonho da outra, então uma acaba servindo de esteio uma para a outra, e eu me identifiquei mais. E de lá para cá eu já fiz várias outras formações, fiz Master Coach, fiz programação neurolinguística, depois Master PNL também, terapia cognitivo-comportamental. E eu digo assim, que cada formação que eu faço, eu acabo adquirindo mais ferramentas e levo para os meus programas algo mais novo, né? O que a ciência tem trazido. Hoje se fala muito em neurociência, então, como você comentou aí da neuroprodutividade, os conceitos que eu usava de produtividade, você vai, faz uma formação e percebe que tem coisa mais moderna, então você vai adaptando, né? E assim eu vou adaptando. Cada formação que eu faço, eu trago algo novo para os meus programas, para as minhas mentorias. Sensacional. Mas, Fábio, conta pra gente, assim, o que motivou você a seguir a sua carreira como palestrante, como coach, mentor? Qual foi a virada de chave? Você falou que foi até o evento, fez a sua formação, que daí bateu, deu liga, mas fazendo aí um olhar para dentro, indo lá no cerne da questão. O que fez você mudar de carreira, mudar de visão de mundo? O que aconteceu para a gente ter entre a ponte entre o Fábio de antes
e o Fábio de agora, o Fábio dos últimos anos? Eu penso que, para você ver, a minha corretora que eu tinha, eu tenho até hoje, eu não fechei, eu administro ainda, eu tenho pessoas trabalhando para mim, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do propósito. Lá eu tenho um sustento financeiro, mas eu não é aquela coisa que eu acordo e falo, vou trabalhar, vou vender seguro, vou vender plano de saúde, né? E quando eu comecei a lidar com pessoas e ver que as pessoas estavam respondendo aos meus cursos e aos meus treinamentos, e vendo que as pessoas se transformavam também, feedbacks em vídeos, depoimentos, ou mesmo pessoas que eu encontrava, sabe? Eu acho que isso que foi o que me deu mais gás e motivação para continuar, né? Porque se aquela transformação que eu passei lá naqueles 4 dias, eu não pudesse ou não conseguisse estar levando isso para as outras pessoas, talvez eu não tivesse essa motivação, né? Mas como eu falei, eu percebo que as pessoas saem dos cursos, né? É lógico que quando a gente fala em curso, você tem desde uma palestra de 90 minutos, você tem um curso ali, um workshop de 2 horas, 3 horas, você tem programas de acompanhamento que a pessoa fica comigo ao longo de semanas. Então, a transformação também é proporcional ao tempo, né? Mas seja uma fichinha que cai ali numa explicação que eu dou, a pessoa já sai transformada, e o que acabou, acho que me trazendo foi essa questão do propósito mesmo, de eu trabalhar com algo que eu gosto, que é comunicar, coisas que eu acredito, né, a importância que eu acho que tem do autoconhecimento, da pessoa mudar, né, abandonar determinados conceitos e buscar coisas diferentes para a sua vida. Então, conforme eu vou vendo que isso vai dando resultado, eu acho que isso vai me motivando mais. Excelente. Leandro, meu amigo, a sua pergunta. Olá, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui ao Zarcast. É uma satisfação Obrigado. ter você com a gente aqui. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Você costuma abordar bastante que o sucesso depende de 80% das atitudes, né? E apenas 20% de técnicas, né? Você pode explicar um pouco isso e pode dar alguns exemplos práticos para a gente a respeito? Posso. Quando a gente fala em técnica, a gente está principalmente num plano racional, certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar a questão de uma dieta, de iniciar um novo hábito, de abandonar um vício, seja lá qual for. Aumentar a prospecção dos meus clientes na minha empresa. Então, quando você fala em técnica, você busca aí, vamos falar da dieta, vai, que eu acho que é bem didático. Quantas formas existem de você fazer uma dieta, de fazer um programa para você eliminar peso? Existem infinitos. Se você entrar no Google, só na primeira página lá vai ter 500. Tem dieta do sol, dieta da lua, dieta intermitente, eh, enfim, existe um monte. E até onde isso te transforma de verdade, né? A gente vê pessoas que leem, adquirem o conhecimento, sabem a técnica, seriam até capazes de explicar para alguém formas de emagrecer e não conseguem aplicar em si próprio. Então, quando eu digo que a questão é comportamental, é nesse sentido, de que não basta eu racionalizar, não basta eu saber os passos para a mudança, né? A gente precisa dar esses passos, a gente precisa vivenciar isso para que a gente consiga ter o resultado. Senão fica só num campo mental, né? É nesse sentido que eu digo que as técnicas, elas existem e estão aí aos montes, mas é o nosso comportamento, é a nossa mudança de atitude que vai fazer com que a gente consiga produzir mudanças efetivas, né? Tem essa também, porque muitas vezes o cara até começa, mas na primeira queda de energia, na primeira dificuldade, na primeira baixa,
cara desiste, aí começa um outro efeito que é a procrastinação, que também é comportamental. Se você lê hoje, por exemplo, né, falar em procrastinação, técnicas para parar de procrastinar, você acha um monte. É tudo técnica, técnica, técnica. Mas o que vai fazer você deixar de procrastinar efetivamente é o teu comportamento, né, a tua atitude. Muito bom. Fábio, como é que funciona o método de reprogramação mental? Qual o primeiro passo e qual a continuidade dele? Porque, como você falou, existem vários casos, acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, que é o início cheio de energia, cheio de vontade, e daí é a motivação. E quando surge ali o primeiro obstáculo, a gente desiste e volta a estaca zero. E que eu acredito que para a gente vencer isso, a gente precisaria se agarrar, teria que ter como companheiro ou como companheira a disciplina. Seria mais ou menos por aí, criar uma programação e ter mecanismos de manter essa disciplina ao longo do tempo? Exatamente. Se eu fosse responder a tua pergunta com uma frase, qual o primeiro passo para você reprogramar a sua mente? O primeiro passo é você querer, né? Você identificar que existe algo para ser reprogramado. Que eu vou te falar que já é um avanço muito grande em termos de autoconhecimento, porque eu digo que as pessoas passam a vida sem perceber padrões, né? Sabe aquela coisa do nasci assim, cresci assim, né? Vou ser sempre assim, lá eu até brinco que é a síndrome da Gabriela, né? Então a pessoa, primeiro de tudo, ela identifica um padrão. Opa, eu tenho um padrão assim, assim, assado. Isso não é normal, pode até ser comum, mas não é normal. Então eu quero mudar. Esse é o primeiro passo, é você identificar algo a ser mudado, né? Que vai te trazer um benefício, né, em termos de resultado. E aí você matou a charada, porque quando a gente tem crenças de não merecimento, de que a vida é assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, então o mundo é assim, isso tudo já está instaurado no teu sistema todo, em todos os níveis energéticos que a gente tem, né? Então, quando você se programa para fazer uma atividade física, por exemplo, pode ver, você fala, hoje é quinta, você fala, vou começar a segunda. Você não está mentindo, você está realmente decidido a chegar na segunda e fazer. Chega na segunda e você já não está mais com aquele pique que você estava, ou você até vai na segunda, mas na terça chove, na quarta tem o jogo do teu time, você fala, não, hoje eu não vou, mas amanhã eu pego firme, amanhã eu faço dobrado, né? E a gente acaba sempre postergando. Então, existem técnicas, você falou aí a questão do hábito, eu acho que isso é fundamental. Eu digo sempre para os meus alunos, começa pequeno. Não adianta você que nunca fez atividade se prontificar a fazer atividade todo dia, fazer ir para academia todo dia. Você não vai conseguir. Então começa com uma caminhada de 5 minutos, ou faz uma programação de fazer uma caminhada durante 6 dias e um dia ir na academia. Quando isso estiver já como um hábito, aí você pega e muda e vai dando um passo um pouquinho maior de cada vez, entendeu? Aí você consegue implantar uma nova rotina sem você ter nenhum tipo de sabotador interno, né? Que muitas vezes acaba destruindo essa nossa motivação. Que eu não sei, você deve saber disso, mas talvez o ouvinte não. Motivação é motivo para a ação, né? Qual que é meu real motivo de ir para a academia? Qual que é meu real motivo de fazer uma dieta, ou de parar um hábito, ou de me alimentar melhor, né? É sempre ter isso também muito claro, porque às vezes a gente pode ouvir um podcast, ou a gente pode ler um livro, ou a gente pode fazer um curso, assistir uma palestra. Eu costumo dizer que esse tipo de motivação
extrínseca, né, esse tipo de motivação externa, ela tem vida muito curta, muito curta. O que a gente precisa realmente é achar um motivo para ação interno para aquilo, ter um porquê muito forte para estar fazendo aquilo, porque daí nem baixa de energia, nem chuva, nem trânsito vai impedir a gente de fazer o que a gente se propôs. Interessante. Eu me lembrei agora de você falando de adotar o hábito aos poucos, mas que seja de forma permanente. É aquele livro do Eduardo Zugaiba, Revolução do Pouquinho, que ele mostra como a adoção de micro hábitos, de microatitudes, fazem com que, depois de alguns meses e depois de alguns anos, você consiga fazer essa revolução, consiga se transformar, alcançar o objetivo que você deseja, né? E voltando um pouquinho mais para trás, quando você falou da questão da dieta, e que existem mil dietas, acho que é importante, quando a gente não consegue o resultado, né, não consegue ter sucesso ou dar prosseguimento com um método, que você ou procure um outro método ou procure descobrir o porquê que não deu certo aquele método que você usou primeiro, né? Eu, em termos de dieta, eu tentei, isso há muito tempo atrás, a dieta dos pontos, só que daí eu me pegava barganhando o tempo todo, porque você tem ali um limite de pontos para serem cumpridos ao longo do dia. Daí, quando eu extrapolava num dia, eu negociava comigo mesmo que ia fazer menos no dia seguinte. Só que eu tinha dificuldade de cumprir o acordo da noite anterior, né? Então eu ficava me sabotando continuamente. O que acabou dando certo para mim foi a da Ducan, que tem um caráter, digamos assim, mais agressivo no início, e que daí depois te dá uma possibilidade de manter peso ao longo prazo, mas seguindo uma certa dieta, né? Então, acho que a importância de você não desistir logo na primeira, né? Talvez um método não seja o mais adequado para você, mas existem outros que você vai encontrar algum sentido e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, é uma, é uma chance que se abre para procurar por que será que não deu certo para mim, né? Aí cabe uma questão de autoanálise. Leandro, vamos para a sua pergunta. Perfeito. Fábio, eu queria abordar com você uma palavra que não é muito ouvida, né? Que é neuroprodutividade, né? Eu queria que você definisse esse conceito para a gente, né? E como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, como que a gente pode estar usando isso aí no nosso dia a dia. Como eu falei no começo, né, que eu abordava determinada técnica, determinado conceito usando uma técnica, e eu sempre falei muito nos meus treinamentos de produtividade. E comigo eu sempre tive muito essa coisa de produtividade, de fazer, e de chegar à noite lá e ter 20 itens e ter feito 18, eu me sentia feliz, tal. Essa coisa de produzir, né? Orientado, estar sempre orientado ao resultado. E depois, quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender o que é que faz com que o cérebro tenha realmente essa disciplina para resolver, né, para ticar essas tarefas ao longo do dia, e por que que a gente para, e por que que a gente se programa e não faz, e onde é que estão as travas, né? Então, o conceito de neuroprodutividade nada mais é do que a neurociência aplicada à produtividade. E a neurociência estuda, dentre outras coisas, o funcionamento, o mecanismo do nosso cérebro, né? Questão de sinapses, como se formam, a neuroplasticidade, como é que a gente muda um comportamento, uma atitude para implantar hoje. Então, assim, a grosso modo, uma definição bem simples é essa. Neuroprodutividade é a neurociência aplicada à produtividade. Na prática, o que é que muda? Muito se fala em produtividade, pelo menos era o conceito que eu usava, de evitar distrações,
de você ter um objetivo, então, quando aparece algo para você fazer, você fala assim, bom, isso vai me levar para lá? Vai. Então, é importante, não vai, não vou fazer. Tem também as tarefas que são urgentes, aquela que talvez não te leve, mas você precisa fazer agora, senão vai piorar amanhã e você, ou em vez de perder 5 minutos hoje, você vai perder 10 amanhã. Então, era esse conceito que eu usava. Hoje, quando eu falo em produtividade nos meus treinamentos, eu costumo sempre trazer, baseado com esse conceito da neurociência, né? O porquê que a gente faz, o porquê que a gente sabota, o porquê que a gente deixa de fazer, o porquê que a gente programa e não faz, o porquê que a gente busca tanto esse prazer imediato, né? Essas distrações e muitas vezes até fuga quando a gente procrastina, é uma fuga de algo que você com medo de enfrentar lá na frente, alguma emoção que muitas vezes você não sabe nem qual é, né? Então, eu costumo sempre, agora, né, pelo menos depois que eu vi esse conceito, mesclar, né, trazer o conceito da neurociência para que a pessoa consiga ser mais produtiva. Eu tenho, inclusive, um e-book que chama Produtividade Sem Esforço, porque, para mim, o conceito de produtividade era esse, de produzir, de arregaçar a manga e de fazer mais, né, de estar sempre buscando fazer mais atividades. Quanto mais eficiente, mais eficaz eu fosse, eu achava que eu estava sendo mais produtivo, né? E hoje eu percebo que fazer, né, as suas tarefas, se você tiver esses conceitos por trás, acaba sendo um processo leve, sem esforço, natural. Você acaba fazendo em estado de flow, né, que é uma outra coisa que todo mundo já deve ter passado, mas é isso que você se programa para fazer uma tarefa ali, você fica 1 hora e parece que ficou 15 minutos, e quando você vai ver, já passou 1 hora que você está fazendo uma tarefa sem interrupção nenhuma, né? Então, a neurociência, para mim, agregou no conceito da produtividade a questão, da leveza. Não tem mais aquela coisa de tenho que fazer, sabe? Faço porque gosto, porque é importante e porque vai me levar para onde eu quero. Perfeito. Obrigado, é uma ótima explicação aí. A gente vê esse conceito todo aí da parte da mente, né? Junto com as atitudes aí, com as produções aí, tudo isso tá trazendo uma visão bem diferente para as pessoas. Denis, deixo com você a sua pergunta. Maravilha, vamos lá. Fábio, eu gostaria de colocar agora em pauta, colocar na roda, temas sabotadores. Que a gente sabe que são aqueles bichinhos que ficam na nossa cabeça, mantendo os nossos scripts subconscientes. Sabotadores, eles não gostam de mudança, eles não gostam de coisas novas, eles querem manter as coisas como sempre foram. Como é que a gente faz para identificar esses sabotadores? E o que fazer para torná-los não nossos sabotadores, mas sim os nossos aliados? A primeira coisa é identificar, né? A gente não transforma nada que a gente não reconheça. Parece muito simples, mas como é que eu posso transformar o meu egoísmo se eu não me julgo egoísta, né? Como é que eu posso transformar uma procrastinação se eu não me julgo um procrastinador? E as pessoas acabam muitas vezes se modelando pelo que ela vê, pelo menos no círculo social próximo dela. E infelizmente não sabem que aquele ciclo molda e foi moldado por ela também, né? Então, você tem um ciclo de pessoas ali, 10 pessoas, um grupo de pessoas, todas de repente pensam da mesma forma, porque uma acabou moldando a outra. E aí ela se vê num padrão, por exemplo, de autossabotagem, e ela acha que é normal, porque todo mundo se autossabota, talvez um num nível, o outro no outro nível, né? E acaba achando que é normal. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento, né? Você entender
essa resistência à mudança. Quando você se programa para fazer uma mudança. Quando você está ali só no mental e fala, segunda-feira eu vou fazer uma dieta, eu vou começar a dieta dos pontos, igual você fala aí. Quando você consegue, num nível mental, pensar que você vai fazer e que é simples, bom, é fácil, tem a técnica lá, eu não conheço, hein? Desculpa se eu falar besteira, mas você pode comer tantos pontos por dia, o pão tem tantos, o café tem tantos, você faz aquela conta, você fala, dá para eu fazer. E quando você começa na prática e não consegue, aí você vai começar, não, então eu vou negociar. Igual eu também já fiz, viu? Não penso que é só você não, viu, Denis? Mas você fala, então hoje eu vou comer 10 pontos a mais, amanhã eu como 10 a menos. Chega amanhã, você não consegue nem pagar o de ontem, nem cumprir o de hoje. Você também vai tá tendo resistência para você fazer aquilo. Então, sempre que existe algum tipo de resistência, pode buscar que tem algum tipo de sabotador. Tecnicamente, o que é que acontece? O nosso cérebro, ele é um órgão, mas em termos psíquicos, né, ele é programado para proteção e sobrevivência. O cérebro não é um órgão que é programado para coisas novas, para experiências agradáveis, para desafios. Ele é programado para sobrevivência. E, num segundo plano, para buscar objetivos, né? Para conquistar objetivos. Só que esses objetivos são sempre baseados no primeiro, que é a resistência, é a sobrevivência, é o estar seguro, eu estou sobrevivendo, eu vou sobreviver, então tá bom. Se eu estou exposto, se eu tenho qualquer risco aqui à minha sobrevivência, então o cérebro também dá um jeito de buscar um objetivo para você voltar a se sentir seguro. Então, pensa comigo, se você tem um padrão de comportamento para alimentação, para atividade física, para trabalho, para relacionamentos, e você se propõe, de repente, a fazer algo melhor para ter resultados diferentes, o cérebro, ele vai te boicotar. O nosso cérebro, não sei se vocês já viram essa pesquisa, embora ele represente 2% da nossa massa, né, do nosso corpo, ele é responsável por 40% do consumo de água, de oxigênio, 60% do alimento, eu não lembro, são números assim absurdos comparado ao percentual que ele tem de massa, né? Então, quando você se programa a fazer algo novo, vai me trazer segurança? Vai me trazer sobrevivência? Não. Então, cara, dá um jeito de esquecer isso aí, né? Vamos cortar isso daí. Então, é aí que entram os sabotadores, porque vai dar cansaço, vai dar preguiça, e muitas vezes isso eu, na prática, eu senti esse sabotador, ele não vem só em forma de coisa ruim, sabe? Eu já vi minha sabotagem em forma de produtividade. Olha que louco, sabe? De aquela coisa de você arrumar o que fazer, e arrumar o que fazer, e daí você vai na padaria, e vai levar o cachorro tomar banho, e vai não sei aonde, achando que você está sendo produtivo, mas não deixa de ser uma sabotagem, porque você não fez efetivamente aquilo que você tinha que fazer. Então, muitas vezes, essa sabotagem vem em forma de coisas que a gente julga como virtudes, que a gente julga como coisas socialmente aceitas, né? Nem sempre é com coisas ruins, como socialmente falando, como a preguiça, como a inveja, não sei. Ele muitas vezes vem disfarçado, camuflado, né? De coisas socialmente boas, socialmente aceitas. Como que era a segunda pergunta? Acho que você tinha feito duas, né, Denis? Tá sem áudio, Denis. Então, eu tinha perguntado como identificar e como tornar os sabotadores os nossos amigos. Então, vamos lá. Uma vez que você identifica um processo que eu gosto muito, é de agregar, sabe? Porque eu já vi muitos conceitos de, por exemplo, quando você identifica uma procrastinação,
é você enfrentar essa procrastinação, você ser mais forte do que ela. Então, hoje eu penso diferente, eu prefiro acolher, integrar. Se existe um sabotador, se existe alguma parte de mim que está oferecendo qualquer tipo de resistência para eu ir para onde eu quero ir, eu gosto do processo de acolher, que é nada mais, nada menos do que conversar com essa parte, né? Existem técnicas na PNL que a gente faz até em espaços físicos, né? De você ir saindo de um lugar e se colocando no outro, mas basicamente dá para você fazer com a mente mesmo, é conversar com essa parte, é tentar entender num processo de meditação, de autocentramento, tentar entender o porquê dessa resistência, o porquê dessa necessidade, né, de não ir para onde a gente está querendo ir, né? O porquê da resistência. E talvez para alguns possa parecer meio louco, né? Você vai falar, pô, mas eu vou conversar comigo mesmo. Mas a gente tem partes dentro da gente, e quando a gente estiver aberto para isso, estiver disposto a isso, a gente consegue conversar com essa parte que está sabotando, tentar entender o motivo dela, porque às vezes o motivo é um medo que é muitas vezes irracional, ou às vezes é por, sabe, uma vingança que você quer ter de alguém, uma mágoa que você teve há algum tempo atrás de uma pessoa, então você consegue com o nosso lado racional, acolher e integrar essa parte. Porque daí sim, ela vai não mais ser um sabotador, mas vai ajudar, vai empoderar a gente para a gente buscar essa mudança. Excelente. Leandro, sua pergunta? Perfeito. O Fábio abordou um tema aí muito interessante, né? Eu até como psicanalista vejo muito isso. A pessoa não consegue lidar com um determinado problema e ela canaliza isso para outro lugar. Então, por exemplo, é o que ele está falando. A pessoa cata aquela energia, aquela produtividade dela e ela joga para fazer coisas do dia a dia, né? De repente, ou fazer outros trabalhos. E um determinado fator da vida dela não consegue resolver, ela não consegue desenrolar aquilo. E ela acaba gastando toda a energia fazendo isso aí. É uma autossabotagem camuflada mesmo, né? A gente vê que hoje em dia, né, as pessoas passam por uma pressão muito grande, né? E as pessoas não conseguem lidar com esses fatores aí. A gente fala até de inteligência emocional, a gente viu vários autores, como Daniel Goleman, outras pessoas abordarem a inteligência emocional e outras estratégias. Queria saber, Fábio, até para você passar um pouco aí para o nosso público, o pessoal que está assistindo a gente, alguma estratégia simples aí para as pessoas poder lidar no seu dia a dia para melhorar a sua inteligência emocional, para melhorar a sua tomada de decisão, né? Para as pessoas conseguirem lidar com as pressões do dia a dia. Você pode falar a respeito disso? Nossa, eu adoro, cara. Eu adoro estudar inteligência emocional, o conceito da inteligência emocional. Inteligência emocional, a grosso modo, bem resumidamente, nada mais é do que um conjunto de, de habilidades, de soft skills, né? Quando eles falam muito na PNL que se você só tem um martelo, tudo na vida é prego, né? Então, você está acostumado a fazer isso, você vai lá e bate prego em tudo, achando que aquela tua ferramenta, que aquela tua forma de resolver, resolve todos os problemas. E a PNL te mostra que não, existe o prego, então você resolve com o martelo, existe o parafuso, opa, então vou resolver com a chave de fenda, né? Então, você acaba adquirindo várias ferramentas de uso no dia a dia. Mas como você falou aí, por exemplo, da tomada de decisão, é uma coisa que me ajuda muito. É um conceito que a gente aprende, que eu passo nos meus treinamentos, que é quando você precisa tomar qualquer tipo de decisão, você parar, respirar antes de dar a tua resposta ou fazer o que você tem que fazer, né? Existe um conceito muito poderoso que é a tua decisão está entre o estímulo e a resposta. Então, você teve o estímulo, que foi alguém que te falou alguma coisa que você não gostou, ou um cheiro, ou o teu chefe que não sei o quê, aquilo lá é o estímulo. Isso chegou no teu sistema de alguma forma e muitas vezes a gente dá a resposta, seja verbal ou física, de imediato. Nesse momento, quem está
tomando essa decisão é o nosso sistema límbico e o nosso sistema reptiliano, né? Quando você para, e não precisa ser 1 hora, 2 horas, não, quando você para, respira, de preferência uma respiração aqui com a barriga, né, cara? Você consegue acalmar o teu sistema nervoso e você consegue ter outras ideias. Você fala assim, bom, se eu responder à altura, a probabilidade de acontecer isso é essa. Se eu engolir seco, também não é legal. Mas se eu falar num outro tom, e se eu falar para essa pessoa que eu vou pensar e amanhã eu converso com ela, ou seja, você começa a enxergar outras alternativas, né? E aí também entram outros conceitos da inteligência emocional, que é você, a partir do momento que você tem lá 5 alternativas que você enxergou, você fala, essa não me serve, essa serve, mas eu não sei onde vai dar, essa aqui pode ser que dê, essa aqui pode ser que não dê, essa eu acho que é a melhor. Então, quando você toma essa decisão orientada, né, por uma parte mais integral do teu sistema, você está muito menos sujeito a erros, né? Eu até brinco com os meus alunos, quem é que nunca na vida tomou uma decisão que se arrependeu depois? E aí eu faço uma segunda pergunta. Muitas vezes você se arrepende hoje porque talvez lá te faltou uma técnica, talvez te faltou um conhecimento, te faltou qualquer tipo de coisa que você não tinha mesmo, não teria condições naquele momento de dar. Mas muitas vezes a gente tinha as condições e essa ideia não veio. Que é aí que bate o arrependimento, né? A pessoa, como é que eu não pensei nisso? Pô, o negócio tão simples, né? Então, é esse arrependimento que a gente consegue evitar. Se a gente para, respira, se der para fechar o olho, você falar, só um minutinho que eu vou no banheiro, já vem, é o tempo suficiente para você tirar, não tirar, mas integrar a parte. Não vou dizer tirar o sistema reptiliano e límbico, mas é você integrar com o racional para você ver quais são as opções que você tem e, dentre as opções que você tem, escolher aquela que é a melhor. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo também, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando alguém está vivendo uma situação, um problema, e vem pedir uma ideia para você, é surreal, como quando é para o outro, a gente tem criatividade para dar ideia. Eu várias vezes já falei, pô, você já pensou em fazer isso? Pô, por que você não faz isso? E a pessoa fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Nossa, Fábio, você é demais. Eu falo, não, não é que eu sou demais, é que eu não estou emocionalmente envolvido, né? E quando a gente está emocionalmente envolvido, o racional meio que sai e a gente acaba tomando decisão que depois a gente se arrepende. Então é isso, é você parar, respirar de uma forma rápida, você fala alternativa A, B, C, D, acaba até virando meio inconsciente, viu? Talvez no começo precise um pouquinho de treino, mas depois vira meio automático. Você fala, bom, alternativa A, B, C, D, vou na C, que é a melhor. E isso te evita muito depois de não ter arrependimento, de não ter ansiedade, de não ter estresse, de não ter tomado a melhor decisão. Perfeito, ótimo, maravilha, porque eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Não tem ser humano no planeta que não sofre estresse hoje em dia, né? O pessoal, pelo menos, está na sociedade, no dia a dia, nas coisas, né, do cotidiano, e essas dicas aí são fantásticas para o pessoal, né? Começar a colocar em prática o dia a dia aí para poder estar tendo uma melhor visão das coisas e poder lidar melhor com essa pressão toda, né? Tá ótimo, muito obrigado, Fábio. Denis, é com você, meu amigo. Tá sem som. Vamos lá. Um dia eu aprendo. Fábio, você já falou no início da nossa conversa sobre a importância do propósito e de como o propósito fez com que você fizesse essa mudança de carreira, de posicionamento. E nos seus workshops, cursos, livros, você fala da importância do protagonismo, da pessoa assumir o protagonismo. Mas aí entra uma questão, um dilema, que muitas pessoas não sabem
qual o seu propósito e nem qual protagonismo assumir e em qual proporção. Porque existem, no meu entendimento, diferentes níveis e papéis relacionados a protagonismo. Existe o protagonismo que você exerce em si mesmo, na sua família, na sua esposa, no seu companheiro, no seu trabalho, na sua vida pública. Então, são diferentes níveis. Como a pessoa pode fazer para entender qual o seu propósito e que tipo de protagonismo ela pode seguir? Existe alguma ferramenta, estilo Ikigai, que ela pode utilizar para descobrir isso, pelo menos para ter um caminho, um norte a ser seguido? Vamos lá. Eu adoro Ikigai, adoro, aplico, inclusive. Só que existe um conceito, até um passo antes disso, que as pessoas, quando falam em propósito, têm um conceito de missão de vida. Para que eu vim nesse planeta, né? Quando eu falo em propósito, é um porquê muito forte de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vamos voltar de novo, porque a gente já está falando sobre isso, acho que vai ficar claro. Se fala em fazer um plano para emagrecer, ou uma ginástica, ou uma dieta, você precisa ter um propósito muito forte para isso, certo? Se você vai numa consulta médica e o cara fala para você assim, olha, se você não eliminar 10 quilos em 3 meses, você vai ter um infarto e vai morrer. Vamos ser pessimista e trágico. Você faz ou não faz? Cara, você tem um propósito. A partir de agora, você passou a ter um propósito, você passou a ter um porquê muito forte, né? Eu vejo muitas vezes que as pessoas pensam em propósito como missão, como, sabe, o que que eu vim fazer aqui. Isso eu acho que muitos vão partir daqui sem ter descoberto, e não tem problema. Envolve autoconhecimento, envolve você se conhecendo, tendo autoconsciência, começar a ter intuições, começar a ter percepções, para você identificar o que você veio fazer nesse planeta, né? Mas quando a gente começa a falar na questão profissional, do Ikigai, por exemplo, você descobre quais são os seus talentos. Você pega lá esses talentos, o que é que o mundo aceitaria disso? Quais são meus gostos? Como é que eu posso transformar isso em algo que me converta um retorno financeiro? Isso tem aceitação do mercado? Você faz aquele gráfico lá, você acaba percebendo que você tem talvez uma facilidade e vai ter resultado montando uma hamburgueria, por exemplo. Isso não é o teu propósito, porque se você não for fazer hamburgueria e for abrir uma pizzaria, talvez você esteja com o mesmo propósito, entende? Então, o propósito é ter não estou dizendo conceitualmente, estou dizendo no que eu prego nos meus treinamentos. Você quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa ter um propósito, ter um porquê muito forte. Eu sempre falo, é aquilo que numa terça-feira de chuva vai te fazer levantar da cama e arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. É nesse sentido que é o propósito. O protagonismo, eu concordo 100% contigo. É, eu sempre tive uma ideia errada do que era protagonismo, até quando eu comecei a estudar e eu vi que ele vai muito mais, né, vai muito além da autorresponsabilidade. Eu achava que o protagonismo era só a questão da autorresponsabilidade. Então, olha, a autorresponsabilidade é um dos pilares do protagonismo. Um, isso está acontecendo na minha vida. É responsabilidade de quem? É minha. Qual aprendizado que eu tiro com isso? O que que dá para eu fazer? Quais são os caminhos que eu tenho para fazer a mudança na minha vida para isso parar de acontecer? Então, isso é protagonismo. Aí eu tenho o conhecimento necessário para isso? Tenho. Não, não tenho, eu vou estudar. Dá para fazer uma parceria? Dá. Quais os meus talentos que eu vou colocar nisso daqui? Porque se eu tiver em posse dos meus talentos para fazer uma mudança, é muito mais fácil do que se eu não tiver em posse dos meus talentos, se eu tiver tendo que desenvolver habilidades que eu não tenho, que são meus pontos fracos. Então, isso é protagonismo, é esse conjunto de coisas. E quando você fala em níveis, é bem isso mesmo, porque existe aquilo que
está no nosso controle. E é isso que a gente tem que focar 100%, né? Os estoicos falam muito, eu estudei um pouco de filosofia, é você focar no que está no seu controle. O que está fora do seu controle, esquece. E a gente geralmente, a gente fica focando no que está fora, que é o comportamento do outro, a mudança do outro, e o clima, a política do país, o cenário econômico do país. Isso não está no nosso controle. O que está no meu controle é isso aqui, ó, é o que eu penso, é o meu sistema, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que entra e o que sai do meu sistema. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver disso, quando você fala em níveis, né, eu acho que isso é muito legal, porque quanto mais consciência a gente for tendo desse poder, de isso está no meu controle, eu sou protagonista, eu posso ir lá e resolver, eu acho que mais a gente vai ampliando essa esfera, né? Senão a gente fica sempre muito nessa bolha e, isso dá para resolver, isso não dá, então deixa quieto, né? Ou então, se você mudar, minha vida vai ser melhor, né? Que é o conceito muitas vezes que a gente vê as pessoas falando, né? Excelente. Leandro? Perfeito. Bom, aqui foi uma pergunta para o Fábio, porque a gente vê bastante gente nessa área, né? O pessoal sempre investindo em motivação imediata, sempre tentando trazer aqueles resultados mais rápidos na vida das pessoas, né? Só que a gente começa a perceber que conforme o tempo vai passando, né, isso vai perdendo fôlego, né? Eles vão perdendo um pouco o foco, o resultado, conforme o tempo vai passando, né? Como é a sua abordagem, Fábio? Como você pode garantir assim uma transformação, né, mais duradoura, vamos dizer assim, um resultado mais concreto para as pessoas? Pode abordar um pouco a respeito da sua forma de trabalho? Cai na mesma coisa, Leandro, é o propósito. A maioria desses cursos que eu fiz, motivacionais, de autoconhecimento, né, esses de renascimento da vida, eles usam técnicas que eu não estou dizendo que não são eficazes, mas eles utilizam técnicas que fazem com que a gente tenha essa motivação instantânea, né, que é o termo que você usou. Mas essa é uma motivação externa. Existem estudos que depois de 24 horas você já perdeu 50% e depois de 48 horas você já perdeu 90%, 95%. Ou seja, você faz um curso de fim de semana, eu brinco que você sai no domingo à noite e abraçando a árvore, né? Passarinho cai no chão, você vai lá, recolhe, põe ele de volta no ninho. Só que segunda você vai trabalhar com aquele mesmo chefe, com aqueles mesmos colegas de trabalho que fazem fofoca no cafezinho, você está exposto a esse mesmo ambiente que você estava na sexta-feira antes de ir para o curso. Então, a motivação vai. Terça você já está na metade, quarta-feira você já está igual antes de ir para o curso. O que vai fazer com que você busque essa mudança, trace um plano de ação, e aí você vai começar a perceber os teus sabotadores, vai começar a perceber onde está a resistência, fato de você saber disso já é um facilitador, mas você sabe que você vai enfrentar desafios, que a estrada não vai ser reta e né, plana para sempre, vai ter buraco, vai ter bifurcação que você não sabe para onde ir, vai ter pedra no meio do caminho. Então, você sabendo disso te facilita, mas a experiência de estar lá é que vai te fazer a mudança efetiva. E o combustível é o propósito. Eu penso assim: o que vai me fazer acordar numa terça-feira de chuva, de frio e sair da coberta e buscar o que eu estou querendo? É ter algo muito forte, porque quando você tem um porquê muito forte, eu brinco que o que e o como são circunstanciais. Você dá seus pulos para conseguir o que você quer. E a motivação, né, quando a gente fala na essência, já falei, mas repito, é um motivo para ação. O único motivo que a gente tem para agir é um propósito duradouro, né? A gente tem muitos motivos para ação, que são, às vezes, quando eu digo de externos, eles vêm e fazem com que a gente faça aquela motivação. Eu gosto sempre de dar o exemplo no meu curso também, que muitas vezes a pessoa faz a mudança até a água
voltar para o joelho, né? Porque quando a água sobe, 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 que a água vem aqui, que o cara fala, meu, se eu não fizer nada, vai me afogar, a pessoa vai e tem a motivação para fazer a água voltar no joelho, né? Só que, e depois, do joelho para baixo, né? Onde é que está o propósito disso? Porque senão, agora está no joelho, agora está fácil, agora eu não morro mais, então deixa do jeito que está, né? Sensacional. Fábio, estamos chegando à reta final do nosso programa, mas antes tem uma pergunta para a gente encerrar. Logicamente que depois a gente faz cada uma as suas considerações, as suas despedidas finais. Mas o que eu gostaria de saber é qual foi a maior ousadia que você fez na vida? Eu poderia falar algumas aqui, mas eu acho que a maior mesmo foi o que eu comentei no começo do podcast, porque eu tinha uma empresa sólida, estruturada, né? Uma empresa que me dava um retorno, e eu resolvi, não vou dizer abandonar, eu tenho a corretora até hoje, mas eu tirei o foco, né? O foco hoje está na minha empresa de treinamentos. Eu acho que foi uma das maiores ousadias. Eu agora pensando aqui, quando eu falei no começo, que ali eu falei que eu ia fazer, que era isso que eu queria trabalhar, mas eu não vou negar que quando terminou ali, veio o medo, pô, mas será que isso dá dinheiro? Pô, já tenho dinheiro aqui, se eu continuar aqui, eu posso fazer isso aqui crescer. E, então veio o medo, veio a insegurança, né? Então eu acho que, sim, que eu me lembro, foi a maior, cara. Essa decisão de trocar o certo pelo incerto, movido por uma paixão ali, né? Muita gente falou hoje de talento, então eu sei, já recebi feedbacks que eu comunico bem, meus cursos as pessoas gostam, minhas palestras, eu era um bom professor mesmo antes disso. Então eu falei, poxa, eu quero pegar esse dom que eu tenho, que é a comunicação, e pegar esse conhecimento que eu adquiri aqui com essas técnicas e com essas ferramentas e transformar isso em cursos, né, em produtos, em serviços que eu possa levar essa mesma transformação para as pessoas. Isso é o meu propósito. É as pessoas que passarem por mim nos cursos e nos treinamentos conseguirem enxergar que é possível levar uma vida mais plena, mais digna, com mais felicidade. Maravilhoso. Leandro, suas considerações finais? Bom, queria agradecer o Fábio aí pela troca de ideias e por toda a orientação. Eu acho que isso é um divisor de águas aí, porque ele como profissional, né, dessa área, a gente consegue ver a abordagem dele ampla, né? Ele tem um leque, uma gama muito grande de visão e é o que ele tá, tudo que ele falou, né? A gente tem N e N casos, né? Tem que saber uma abordagem correta e tem que ousar, né? Sair da zona de conforto, senão as coisas não funcionam. Muita gente precisa de um profissional igual ele para dar aquela impulsionar e para direcionar a pessoa para ela não tomar o caminho errado. Fábio, obrigado aí pela sua presença aí, pelas informações. Obrigado mesmo. Agradeço aí. Fábio, suas considerações e como é que quem está interessado, quer saber mais sobre o seu trabalho, pode fazer para contatar você? Bom, o site é fabioassalim.com.br, meu Instagram é @fabio_assalim. Eu tenho programas online, tenho algumas coisas gravadas, mas o que eu gosto mesmo e onde eu acho que existe a transformação é no ao vivo. Então, no dia que a pessoa entrar, talvez vai ter um curso com turma aberta, outro com turma em formação. É só dar uma entrada lá que consegue ver todo o meu cronograma e agenda dos cursos e treinamentos e palestras também que eu dou. Excelente. Então, ficamos por aqui. Foi uma grande honra
muito conhecimento, muito aprendizado nessa conversa com o Fábio. E você que nos assiste, fica atento que em breve mais uma entrevista muito especial para você. Um grande abraço e até mais. Obrigado pelo convite, hein?